Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso gratuito de hidráulica de piscinas no Revit. E na aula de hoje a gente vai continuar vendo aqui a interface do Revit, todas as suas funcionalidades para você ficar craque aí no software, tá bom? Na aula passada eu mostrei aqui os principais menus que a gente tem e ficou faltando dois aqui, ó, que são esses inferiores, que também são importantes, tá? Antes de eu mostrar esses de baixo, eu quero mostrar um que aparece logo aqui em cima, que é a nossa barra de ferramentas, tá? Então, quando eu clico num elemento, esse menu aqui ele pode mudar, tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui na minha aba arquitetura e clicar em modelar uma parede. Eu vou mostrar isso para vocês ainda. Mas agora tá vendo que ele mostra algumas opções aqui nessa barra verde. Isso vai de acordo com a ferramenta que você está utilizando. Então, sempre se atente a isso aqui também. E elas também podem vir aqui embaixo, tá? E a gente consegue configurar onde a gente quer mostrar elas. Não se preocupe em relação a isso. Aqui embaixo, pessoal, também é muito importante a gente prestar atenção nesse menu inferior, tá? Aqui a gente tem algumas opções, as principais. A gente tem a escala do projeto, conforme a gente muda aqui, já vai mudando lá dentro das configurações. Aqui tem o modo de exibição, então a gente pode colocar no baixo, médio ou alto. Você vai ver que dependendo do tipo de família, dos bloquinhos que a gente for fazendo aqui, o nível de detalhe dele vai mudando conforme a gente muda isso aqui. A gente ainda tem algumas opções de visualização, que é a estrutura de arame, tudo fica transparente. A linha oculta, que tudo fica preto e branco. O sombreado, que ele leva em consideração as sombras e as cores do elemento, tá vendo como é que mudou a nossa parede. O cores consistentes, que é um modo mais lúdico, assim, que ele pega apenas as cores principais e deixa sem sombra mesmo. E o realista, que eu nem vou clicar aqui, mas ele mostra já como que ficaria o material renderizado, tá bom? Essa opção aqui do sol a gente não vai trabalhar muito, é mais para a parte de arquitetura, tá? A gente não vai mexer. Aqui você consegue habilitar e desabilitar as sombras também. Esse daqui praticamente usamos muito pouco. Esses dois aqui são muito importantes, tá? Eu vou abrir uma planta aqui, por exemplo, ó, e aqui a gente tem o exibir região de recorte. Quando eu clicar nele, ó, observe que ele está habilitando aqui, exibir região. Quando eu clicar, ele abre esse quadrado. Ele mostra só o que você quer, tá? Então você consegue cortar aqui exatamente o que você quer mostrar numa planta. Isso é importante para a gente montar nossas pranchas, por exemplo, tá? E o da esquerda, ele fala se ele quer recortar ou não. Ou seja, se a gente quer que recorte o que está fora e tira fora, ou se a gente não quer que recorte, a gente só quer mostrar o nosso quadrado, mas a gente quer continuar mostrando tudo que está no projeto. Então, se eu, por exemplo, cortar a parede aqui, ó, eu não estou vendo ela do esquerdo, mas se eu tirar aqui o recortar, ele mostra tudo, independente de onde está passando a minha região, tá bom? Então, esses dois aqui são muito importantes. Outro importante é essa lâmpadazinha. Por exemplo, eu vou criar uma segunda parede aqui, só que eu vou ocultar ela. Eu vou clicar com o botão direito e vou mandar ocultar esse elemento. Eu não apaguei ela, eu apenas ocultei. Então, se eu clicar nessa lâmpada, ele vai mostrar em vermelho tudo que está ocultado. E aí você consegue, por exemplo, clicar e vir aqui em exibir de volta. Quando você fechar a lâmpadazinha, ele já volta ao normal. Então, também é muito utilizado esse aqui do ocultar, vocês vão ver por quê, tá bom? Outras ferramentas importantes estão aqui embaixo, ó, são essas opções aqui. Quais que são as funções dela? Vocês vão ver que para trabalhar com projeto de piscinas ou até outras disciplinas, a gente trabalha com vínculos. Então, por exemplo, a gente modela a arquitetura, salva ela, depois a gente vai modelar a hidráulica em um outro arquivo, em outro template. E aí a gente insere a arquitetura como um vínculo, né? Um arquivo externo que está lá dentro do nosso arquivo principal da hidráulica. E aí a gente consegue travar esse vínculo e você pode dizer aqui para o Revit se você quer deixar eu clicar nele com o mouse ou não. Isso é importante para a gente não arrastar um elemento sem querer. A mesma coisa aqui a função de selecionar por face, então você não consegue clicar na face do elemento mais se você clicar nesse daqui. E também tem como você fixar um elemento para não arrastar mais ele. Você clica no elemento, aqui em cima tem a função fixar. Agora ele não consegue mais arrastar. E além de não conseguir arrastar, você pode marcar isso aqui. Você não consegue sequer selecionar mais ele. Também é muito legal, tá bom? Então essas aqui são as principais funções. As outras duas que eu queria mostrar, aqui no 3D a gente tem o nosso cubo. Se você apertar Shift e Scroll, a gente roda aqui a vista 3D. Você pode ir clicando nas vistas aqui pelo cubo também, ó, superior, do lado, posterior e por aí vai. E também tem a opção de clicar com o botão direito do mouse, mostra algumas outras opções aqui também que a gente vai vendo ao longo do projeto que a gente vai desenvolver, para que serve cada uma, tá bom? Então essa aula foi mais para mostrar o restante desses menus aqui, e na próxima aula a gente vai ver aqui as principais ferramentas de modelagem e de edição, tá bom? Até a próxima aula.